partir do verso 1. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Amém, irmãos? Podeis assentar. Nós louvamos a Deus por mais um dia nós estarmos aqui na tua casa, onde juntamente nós louvamos o Senhor, né, com hinos, né, foram uma bênção, edificaram nosso coração, né, e agora o Senhor fala conosco. Também eu me coloco, né, quero ouvir o Senhor falar comigo. Primeiramente o Senhor fala comigo, né, e essa passagem que eu li, aqui em 2 Reis, no capítulo 5, o capítulo inicia falando de um homem chamado Naamã. Então, a gente conhece muito bem a história de Naamã. Várias pessoas já pregaram, já falaram, nós ouvimos várias pregações a respeito de Naamã. E a figura, assim, né, ele é o protagonista, no caso, mas tem uma figurante aqui também nesse capítulo. E sobre essa pessoa que eu quero falar. Nós estamos no culto de adolescentes, e nós sabemos que adolescentes, nós já vimos essa noite, né, são uma bênção. Né, o mundo aí troca, né, as letras, chamam de outro nome, mas nós não podemos aceitar, porque são adolescentes, sim, são uma bênção, né, na mão do Senhor, e o Senhor tem usado, o Senhor vai continuar usando. Muitos podem pensar, mas eu sou muito novo, né, eu sou muito jovem, ainda sou, né, que adolescente tem uns que estão passando na transição, né, da infância, né, de criança para a adolescência, que é aquela pré-adolescência, né? Então, muitos podem pensar, mas o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? O que eu posso agregar na obra do Senhor? Nós vemos que a Bíblia ela tem vários exemplos de crianças, de adolescentes, de jovens que foram usados na mão do Senhor, que foram uma bênção, que impactaram mesmo a sua época, que fizeram a diferença na sua época, no contexto da história em que eles estavam vivendo. Então, a Bíblia é recheada de exemplos. Mas hoje eu vou falar de um exemplo em específico. A Bíblia fala que Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. E ele era um homem poderoso, né, um comandante de um exército de um rei. Então, ele exercia uma grande influência ali naquele lugar. Era um homem muito poderoso. Mas ele tinha um problema, ele tinha uma doença, que para a época era incurável, que era uma lepra. O que é lepra? Lepra é, né, uma doença que dá umas manchas brancas ou vermelhas na pele. E à medida que a doença ia avançando, porque não tinha cura, então a pessoa ia tendo outras complicações, chegando até comprometer vários membros do corpo, até a pessoa vir à morte, porque não tinha cura para a lepra. E ele estava cometido. E a pessoa, quando ela tinha lepra, ela tinha que ser retirado do meio da sociedade. Ele era tirado da família, do meio em que ele vivia, era posto para fora da cidade. Para ali, né, ele ficar e ele até que chegasse à morte. Porque não tinha esperança, não tinha cura. Ele só ficava aguardando mesmo a morte. Mas por ele ocupar esse cargo de influência, por ele ser o comandante do exército, ele transitava ali normalmente no meio das pessoas. Ele não foi feito com ele como os outros. E
ele, né, ainda tendo essa posição de comandante, ele comandou o seu exército a um ataque a Israel. Naquele tempo, Israel estava sendo muito atacado pelos inimigos. Israel sofreu mais um ataque, que foi da Síria. E nesse ataque, Naamã, ele pega uma menina e leva para servir de escrava para sua esposa. Vai trabalhar de escrava na sua casa. E nós vemos que, à medida que, né, o tempo foi passando, aquela menina foi percebendo aquele problema daquele senhor, né, daquele homem ali, do seu, né, dono, vamos dizer assim. E o escravo não tinha direito a salário, não tinha direito a férias, e ela era uma menina. Estudiosos dizem que ela tinha entre 12 a 14, no máximo 15 anos, não passava disso. Ou seja, a idade de muitos de vocês aqui, né? Então, ela estava ali, foi tirada da família, foi tirada do convívio dos pais. E o que eu quero falar aqui? Que essa menina, a Bíblia, por que falando menina? Porque a Bíblia não fala o nome dela. Muitos até citam como a menina sem nome, né, sem identidade, porque a Bíblia não fala. Somente nesse capítulo que nós vamos mencionar sobre ela. Não fala de pai, não fala de mãe, que provavelmente foram mortos nesse ataque. E ela ficou só, vivendo ali naquele lugar. Né? Mas tudo, irmãos, a nossa vida tem um propósito. Nada que acontece é em vão. Tudo mesmo que acontece, nós vemos aqui, o agora, o que está na nossa frente. Deus vê lá na frente. Deus vê muito mais. O que os nossos olhos, a nossa mente, nosso pensamento não pode alcançar, Deus já viu, Deus já sabe o que vai acontecer. E aquela menina, né, ela foi levada ali para aquela casa, e quando ela soube, né, à medida que ela foi sabendo, ali foi se ambientando, ela soube do problema do seu dono ali, né, o problema de Naamã. E aquela menina, diante de tudo acontecido com a vida dela, quem que trouxe ela? O próprio Naamã. Era para ela nutrir uma raiva, né, até um ódio, diante da situação que ela estava vivendo. Ela foi tirada da sua família, ela perdeu a sua infância, porque ela tinha que trabalhar. Ela não podia viver a infância como as outras crianças viviam. Ela foi tirada do seu país, ela perdeu a sua identidade, ela estava num país completamente diferente, onde não se adorava ao Deus de Israel. Ela estava vivendo num ambiente totalmente diferente do que ela havia acostumado até então, né, desde pequena, como ela foi criada. Mas a gente vê que ela não se tornou uma criança amargurada, né, uma adolescente raivosa, amargurada, revoltado. Porque hoje o que mais a gente vê é isso, é revolta, né, adolescentes, jovens, crianças que não respeitam, não obedecem os pais, se revoltam com os pais. O pai não pode falar não. Tem adolescentes, crianças, se ouvir um não, né, aí o mundo cai. Né? Nós estamos numa geração. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos assim. Né? Então, que eles não querem ser contrariados, que a opinião é que sabe tudo, é do meu jeito, é assim, e acha que sabe, né? Acha que já está, né, dono de si. Então, assim, é uma coisa que nós estamos enfrentando nos nossos tempos, e só o Senhor para ter misericórdia. Né? Mas nós temos aqui uma geração abençoada, em nome de Jesus, que está crescendo aqui na casa do Senhor, aprendendo, né, sobre o Senhor, sobre a palavra do Senhor. E aquela jovem, né, essa jovem, como eu disse, ela não tem nome, né, a gente não sabe o que aconteceu antes, e nem o que aconteceu depois. Por quê? Porque o capítulo termina falando que Naamã foi curado. E nós não sabemos mais, não se fala mais sobre essa menina. Né? Mas nós podemos ver nela, vou citar aqui algumas características, algumas qualidades dessa serva de Naamã. Ela tinha compaixão. Por que compaixão? Porque a situação em que ela estava.
Como eu disse, ela foi tirada do convívio da sua família, ela perdeu a sua infância, ela perdeu a sua identidade, e ela poderia muito bem se revoltar contra aquelas pessoas. Mas não, quando ela soube do ocorrido, do que estava acontecendo, ela se preocupou com o bem-estar de Naamã. Quando ela soube que ele estava com aquela doença incurável, ela se preocupou com ele. Ela não se revoltou em momento nenhum. Ela podia muito bem, quando ela soube, essa doença não tem cura, vou só esperar. Daqui uns tempos, não existe mais Naamã. Vai morrer, acabou. Bem feito, né? Que ele fez comigo, tirou eu lá da casa dos meus pais, lá do meu país, me trouxe aqui para trabalhar como escrava, tomara mesmo que ele morra. Mas não, ela se preocupou com o bem-estar dele. Outra característica dessa menina, também outra qualidade dela, foi a fé. Ela estava no meio de um povo que não servia a Deus, mas ela manteve a sua fé em Deus. Aquela convicção, olha, pais, como é importante. Porque o trabalho dos pais foi muito bem feito. Porque os pais ensinaram aquela criança desde pequena a servir o Senhor, a andar nos caminhos do Senhor. Quando ela chegou ali na adolescência, naquele lugar, ela pôde provar isso. Nós podemos ver isso. Foi um ensinamento. Foi tudo que ela veio, né? Porque a palavra do Senhor fala, o Senhor falou ao seu povo, que era para ensinar, era andando, não era sentado. Então, todo o tempo tinha que se ensinar a palavra do Senhor, falar mesmo aos filhos. Em tempo, fora de tempo. Então, nós que somos pais, nós temos que falar. Mesmo que, às vezes, eles não querem dar ouvido. Porque tem hora que eles não querem ouvir, não. A gente quer falar, tá bom, já sei, e não quer dar muito ouvido. Mas a nossa obrigação é falar, sim, é ensinar, é mostrar. Porque nós vemos aqui, refletido nessa menina, com certeza os seus pais a ensinaram muito bem. Ela foi muito bem ensinada, muito bem criada. Porque mesmo naquela situação, ela estava numa situação difícil. Ela estava como escrava. Ela podia também muito bem pensar, falar, mas que Deus o quê? Que Deus é esse? Meus pais me ensinaram e Ele permitiu que eu fosse levada como escrava, permitiu que eu estivesse vivendo aqui nessa situação. Mesma coisa com a gente, irmãos. Quantas vezes nós estamos doentes, nós estamos enfermos, nós oramos por pessoas e o Senhor cura. Quantas vezes, isso é fé, irmãos. Ela estando naquela situação, ela não se abateu, mas ela creu que Deus poderia curar aquele homem. E ela sabia, todos sabiam que era uma doença incurável, a medicina não tinha como curar, mas ela cria no Deus Todo-Poderoso, no Deus que cura, no Deus a quem nós servimos e que nós estamos aqui nessa noite louvando e adorando. Então nós temos que glorificar Ele, porque nós cremos um Deus vivo. Nós não cremos um Deus morto, mas um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Outra característica dela foi a coragem. Outra qualidade dela, muito corajosa, ela era escrava. Como assim chegar, que audácia chegar, para sua dona, ela era serva, chegar e conversar com aquela mulher e falar a respeito de Deus. E eles nem criam um Deus, eles tinham outros deuses. Então, ela foi de muita coragem. E, às vezes, nós também precisamos ter coragem. No mundo que nós vivemos hoje, nós temos que ter coragem para falar de Jesus. Diante de uma sociedade corrompida. Olha, eu fiquei triste com uma notícia de uma pessoa que trabalha num local que tem jovens, adolescentes da idade de vocês, que elas falam, jovens, a maioria declaram que não creem em Deus, que não acreditam em Deus. Então é muito triste. E vocês que estão ali, vocês têm que ter coragem para falar de Jesus, para mostrar o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, que Ele existe sim, que Ele é poderoso, que Ele faz milagre, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e Ele leva para o céu. Então tem que testificar, tem que ter coragem para falar de Deus em determinados lugares. Porque eles não estão mais aceitando falar do nome de Jesus. Não querem, aceitam qualquer tipo de coisa. Qualquer coisa que chega, até mesmo historinhas. Chega ali, muito bem aceita, mas quando você fala que vai falar de Deus, da palavra de Deus, você vai levar a palavra de Deus, não querem saber.
Então, ela teve coragem de chegar até aquela mulher e falar que tinha um profeta em Israel, que ele poderia orar e Deus iria curar. Eliseu curava? Não. Ele era apenas o profeta. Quem curava era Deus. Ela também, ela foi humilde. Quando ela mostrou seus conhecimentos, quando ela mostrou que ela conhecia um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro, que nós, né, também conhecemos esse Deus. Ela foi sábia. Ah, mas é tão jovem, né, entre 12 até 15 anos no máximo, já sabe sim. Ela era sábia, ela tinha sabedoria, porque ela identificou o problema. Ela identificou que ele tinha uma doença incurável, mas ela também veio com a solução. Então, ela foi muito sábia em identificar esse problema e vir logo com a solução. Outra qualidade dela, também, que nós podemos ver aqui, é o serviço. Ela, mesmo escrava, mesmo naquela condição, ela ajudou aqueles que estavam ao seu redor. Ela ofereceu informações àquelas pessoas. Então, o serviço dela, né, ela estava ali para trabalhar como escrava, trabalhar na casa, ali no lar, mas mesmo assim, ela continuou falando de Jesus. Ela falou de Jesus, de Deus poderia curar, né, aquela pessoa, e ela ofereceu aquelas informações. E nós sabemos que, diante daquela informação, Naamã, ele não se colocou, ele não duvidou, não, ele creu mesmo, e ele foi em busca desse milagre, ele foi em busca dessa cura, ele buscou mesmo, né, aquilo que a menina tinha falado, ele acreditou, ele foi, né, nós sabemos, a Bíblia nos fala que ele foi, e ele foi curado. Ele foi até o profeta. Nós sabemos que, de princípio, ele achou, por ele ter um cargo elevado, que o profeta ele seria, né, recebido com pompas, né, com honrarias, mas o profeta nem sequer falou com ele. E nem recebido pelo profeta foi. A menina era muito mais humilde do que ele. Ele nem recebido foi, ele mandou que o seu moço fosse e desse o recado para ele mergulhar 7 vezes naquele rio, no Jordão. E ainda questionou. Ah, tem tantos rios, né? O Jordão era um rio um pouco impuro. E ele, pela condição dele, pela posição dele, então ele se achou grande demais, né, para poder ir até ali. Mas nós vemos que ele foi e ele mergulhou. E Deus falou com ele, né? O profeta falou com ele, aliás, que eram 7 vezes. Não foi na primeira, não foi na segunda. Mas aí ele perseverou, ele confiou, né, ele acreditou. E na 7ª vez, quando ele mergulhou, quando ele voltou, ele teve o seu corpo todo purificado, todo limpo, curado daquela enfermidade. Ele foi curado daquela doença. Então, irmãos, nós vemos aqui, nós podemos tirar, não só os adolescentes, mas todos nós, podemos tirar um grande exemplo dessa menina, né, dessa jovem. O serviço que ela fez. E para você também tem serviço na obra de Deus. Tá? Nós vemos, como eu disse, tem vários exemplos. Josias, desde jovem, ele não deixou levar, né, pelo seu pai, nem pelos seus anteriores, né, mas ele, firme ali na palavra do Senhor, né, ele prezou pela palavra do Senhor. Tantos outros também nós vemos, e essa menina é um grande exemplo, né? E a Bíblia depois não fala dela, a história dela termina quando ela chega até a sua senhora e fala, né, desse profeta, fala que ele poderia, né, se fosse até lá, que ele ia orar e Deus ia curar, e não se fala mais dela, mas nós vemos um grande exemplo dela, né? Ela influenciou aquele lugar, então ela foi uma influência positiva ali onde ela estava. E com certeza, eu creio, a Bíblia não fala, eu, né, creio o seguinte, como ele era um homem de influência, de posição elevada, isso não ficou encoberto. Muitas pessoas, através dele,
saber o que Deus tinha feito na vida dele através daquela menina. Então, aquelas pessoas ali em volta ficaram sabendo também e puderam conhecer o poder de Deus através da vida dele. Tudo isso, por quê? Porque uma menina falou de Deus. Tá? Então, vocês também podem impactar ali o lugar onde você está, podem fazer a diferença, sim, aonde vocês vão, seja na escola, seja onde for, pode fazer, tem que fazer a diferença. Hoje, nos dias de hoje, nós temos que fazer a diferença. Para isso que nós estamos aqui, por isso que o Senhor nos chamou, para nós sermos diferença neste mundo caótico, neste mundo sem Deus. Como eu disse, tem adolescentes da idade de vocês que não creem em Deus, que falam que Deus não existe. Então, vocês têm que ser diferença, vocês têm que mostrar que Deus existe sim, e que Ele faz milagres, que Ele opera milagres, maravilhas, né, nas nossas vidas. Então, quando nós tornamos uma influência positiva em um mundo que precisa da graça e do amor de Deus. Então, não só os adolescentes, mas nós todos, venhamos ser essa influência. Influenciar, né, a nossa geração. Porque o mundo está precisando de Deus. O mundo adoece, o mundo está doente, né, pela falta de Deus. Nós vemos cada dia, cada atrocidade, cada coisa que acontece, que a gente fica sabendo, que a gente às vezes até duvida, né, da possibilidade do ser humano fazer tal coisa. Mas, assim, isso é falta de Deus. Né? Isso é falta de conhecer Jesus, de conhecer a palavra, de conhecer o verdadeiro Deus. E nós que conhecemos, nós temos que falar deste amor de Deus. Falar de Jesus às outras pessoas. E eu agradeço, né, pela oportunidade. É dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E minha oração é que Deus continue abençoando a cada dia mais. Eu também fui adolescente na igreja, né? Esses dias, quando eu vi a Lucy reger, eu lembrava do nosso conjunto, os hinos que a gente louvava, até lembrei até dos hinos. A nossa pasta, até a nossa pastinha, a Rita também participou, dos adolescentes. Então, uma época muito boa, né? Para ser vivida mesmo na casa do Senhor. Vocês não vão se arrepender de estar na casa do Senhor. Muitos podem chegar para você e falar, mas você é tão novo, você vai ficar indo na igreja mesmo, com esse negócio de igreja, de crente mesmo. Tem um mundo aí para você explorar, para você aproveitar, mas não. Você fala, não, eu escolho Deus, eu escolhi servir a Deus. É a melhor escolha que você faz. É servir a Deus, é adorar a Deus, estar na casa do Senhor. Vindo na casa do Senhor, louvar, adorar, aprender cada dia mais a sua palavra. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Amém. Quero agradecer.